mais uma palestra ao vivo da Casa da Fraternidade. Sejam todos bem-vindos. Nosso companheiro Hermógenes já está chegando. Já cheguei, já estou na área. Como você está? Estou aqui, na posição. Pronto, então daqui a pouquinho começamos. Vamos iniciar com a leitura da nossa mensagem de hoje, que diz, do livro Sementes de Felicidade: tudo pode acontecer. Você deve se preparar para resolver tudo e qualquer problema que apareça. Não pense que pode cair numa situação sem saída. Mantenha a cabeça fria nas horas de dificuldade e reflita. No seu cérebro aparecerão as soluções encaminhadas pela providência divina. Calma. Há sempre uma saída. Tudo ocorre normalmente para que os que sabem que nada vem para... Tudo ocorre normalmente para os que sabem que nada vem para prejudicá-los. Tudo vem para nos ensinar, né? Então vamos fazer a nossa oração da tarde de hoje, para darmos início a mais uma tarefa, mais um trabalho. Lembrando que Jesus é o nosso guia, nosso mestre, e vamos elevar os nossos pensamentos, e conforme ele nos ensinou, vamos orar um Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos de todo mal, que assim seja. Pois bem, hoje Hermógenes irá nos falar sobre lei de destruição. Hermógenes é uma pessoa já conhecida da casa, é o vice-presidente da Casa da Fraternidade. E agora, Hermógenes, o espaço é seu, fique à vontade para darmos início à nossa fala de hoje. Ok, Luiz. Meus prezados, boa tarde a todos. É uma satisfação estar falando com vocês. Que a paz de Jesus encontre a paz em nossos tão sofridos corações. Meus amigos, tenho ouvido já nesse mês de maio e de junho alguns colegas falarem sobre as leis morais, as leis divinas. E para mim foi de grande conhecimento, foi um acréscimo nos meus parcos conhecimentos. E nossa querida Lucidalba, coordenadora do Departamento Doutrinário da Casa, ela sempre acerta nos temas que eu devo me enquadrar. E por acaso, e foi por acaso, caiu este tema para eu falar com vocês neste sábado, que estou fazendo agora. Tenho certeza e garanto a todos vocês que para mim foi de uma sublime importância. Porque falar das leis de Deus, das leis morais, é muito, muito, muito gostoso. Porque é como se nós estivéssemos ensinando alguém a comer um manjar. É muito bom. A lei de Deus é a lei natural, é a lei verdadeira, é a lei que Deus criou para colocar os homens no caminho que leva esses homens a serem homens de bem. É a lei que tem todas as necessidades. Tudo que o homem precisa está nas leis de Deus. Eu irei falar hoje sobre a lei de destruição. Mas eu queria lembrar que quando Moisés esteve aqui na Terra, ele ficou mais conhecido, foi um fato que mais
faz com que nós nos lembremos de Moisés é o fato das leis mosaicas, né? Que eram, coincidentemente ou não, 10 leis. Depois de mais de meio século, mais de meio milênio, veio Jesus e no Sermão das Montanhas ele trouxe as bem-aventuranças, em que o nosso mais contemporâneo Gandhi, mais recente, disse que se todos os livros sacros se acabassem, muito pouco se teria perdido, porque o Sermão da Montanha tem tudo. Tudo para levar o homem ao caminho da felicidade. Então, vamos ver um pouco sobre as leis de Deus. Eu separei algumas coisas. As leis começam com a lei de adoração. A primeira é a lei de adoração. E é pela adoração que o homem aproxima-se de Deus. É um caminho simples. Nada é difícil para se chegar até Deus. Nós tornamos esses caminhos difíceis. Então, é através da adoração que o homem aproxima a sua alma de Deus. Observem que essas leis, elas têm uma sequência mais ou menos lógica para chegar na 10ª lei, que é a lei mais completa, digamos assim. Todas são completas, mas a 10ª lei é talvez a mais completa. A gente tem que passar por todas essas fases. Depois da lei de adoração, vem a lei de trabalho. Toda ocupação é útil, é trabalho. Tudo que você fizer que tenha uma utilidade para você e para o próximo, para você e para a comunidade. Todo trabalho que você fizer é útil e é considerado trabalho, né? Depois vem a lei de reprodução. Veja que nós vamos adorando, trabalhando e agora vamos para a lei de reprodução. Sem a reprodução, o mundo corpóreo não existia, desapareceria. É preciso que haja reprodução no mundo animal, no mundo vegetal, para que a vida corpórea continue. Depois temos a lei de conservação. Deus nos deu a necessidade de viver para o aperfeiçoamento. E todos, de uma maneira ou de outra, faz isso, ainda que instintivamente. Observem que, às vezes, ou na maioria das vezes, embora sejamos seres pensantes, na maioria das vezes, no momento do desespero, no momento a gente usa a intuição para se defender. Quando a gente menos espera, já reagiu. Pensem quando uma fagulha, um cisco, vem em direção ao seu olho. Você para pensar que aquela fagulha está vindo em seu olho? Antes de qualquer coisa, você já fechou o olho, ou já levou a mão ao olho. Então, é o instinto que faz com que a gente ajude nesta conservação. Por fim, vem a parte 6, que é o 6º capítulo do terceiro livro, que é a lei de destruição. Que eu vou saltar, porque esse é o nosso tema, para depois voltar a ele de uma maneira definitiva. Essa lei de destruição, ela traz alguns subtítulos. E fala da destruição necessária
e da destruição abusiva. Ela fala dos flagelos destruidores. Ela fala das guerras, fala do homicídio, fala da crueldade, do duelo e da pena de morte. Farei pequenos comentários sobre esses segundos itens, porque alguns, graças a Deus, alguns já estão se encaminhando para o fim. É talvez um sinal da nossa regeneração. Não faz muito tempo, 2 séculos atrás, 3 séculos atrás, muitas coisas eram resolvidas no duelo. Era comum as pessoas irem ao duelo. Falava honra, para vingar disso, daquilo, era muito comum o duelo. Hoje a gente não ouve mais falar em duelo. Dizem que ainda existe por aí. Espero que seja passageiro, porque é uma das chagas, é uma das coisas ruins que nós precisamos tirar da nossa convivência. A pena de morte, também, que era uma penalidade criada pelos homens, a exemplo de tantas outras leis que já deixaram de existir, é uma outra que aos poucos está desaparecendo. Só poucos países e em países, poucos estados ainda a aplicam. A crueldade está no ser humano. Mas o homem está evoluindo. O homem está melhorando. E com essa melhora, acreditamos que este item... Então, falava eu já sobre a questão da pena de morte, que está sendo abolida porque não resolve nada, a violência traz violência. E aí nós poderíamos agora entrar realmente na parte da lei de destruição. Essa parte, meus queridos amigos, eu vou ter que ler algumas coisas. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque é um texto que foi escrito há mais de 150 anos. Está no Livro dos Espíritos, 1857. Está no Livro dos Espíritos. Mas, se fosse estampado hoje na página de um jornal, seria plenamente atual. Nós vamos ler na frente e vamos ver que parece que as coisas estão sendo ditas para hoje, para a humanidade hoje. Mas muito bem. Na lei de destruição, ela poderíamos pensar em regeneração, porque é preciso que tudo se acabe, é preciso que tudo morra, é preciso que tudo recomece para que haja uma evolução das coisas. Né? Na questão 729, os espíritos perguntam se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, porque a natureza os cerca de meios de preservação e de conservação. Ora, é preciso que seja assim. Não há como se questionar as leis de Deus.
É preciso que seja assim, porque se não fosse essa proteção divina, as coisas aconteceriam antes de o homem aprender a maneira correta de fazer. Antes de a humanidade evoluir para o estágio seguinte. É por isso que, sendo a lei de destruição uma lei que se sugere o caminho da morte, da destruição, ela nos cerca de cuidados para que isso só ocorra depois que nós tivermos entendido aquele estágio que estamos passando. Essa lei de destruição é fantástica. Mas vamos às perguntas que eu falei para vocês. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E os espíritos respondem: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Ora, algumas pessoas falam da tranquilidade dos baianos. Que os baianos gostam de ficar na sombra tomando água de coco. Bom, eu sou baiano e eu gosto. Eu acredito que muitos gostam. Mas se a vida fosse sombra e água fresca apenas, o que eu teria aprendido? O que nós teríamos aprendido? É preciso que de quando em vez haja alguma coisa para apressar esse aprendizado, para que os homens compreendam que nós estamos aqui passando um tempo, e esse tempo não é tão largo assim. Se considerarmos que um século aqui, diz os espíritos, numa das perguntas adiante a gente vai ver, um século aqui na Terra, para nós, é um raio do sol no mundo dos espíritos. É a passagem de um raio. Ok. Eu estava lendo a pergunta 738, como não sei se todos ouviram, eu vou repetir. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? E os espíritos respondem, sim, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Mas nós insistimos, Kardec, ele gostava das coisas muito claras, e sabia que nós outros iríamos perguntar, mas nesses flagelos tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Quando tem um flagelo, cai o bom, cai o mal e cai o bom. Será justo isso? A resposta dos espíritos. Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois
da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Essa resposta é um pouco mais longa, eu separei ela para que nós refletíssemos sobre isso. Estamos vivendo atualmente dias muito difíceis. E a maioria de nós contabiliza esses dias como sendo uma eternidade. Digo isso porque eu, a cada dia, acrescento um risquinho, como os presidiários o fazem. Mais um dia, mais um dia. Mas 3 meses, 90 dias. Se um século nosso é, na vida espiritual, apenas um raio, não temos por que nos preocupar. Afinal, esse momento de sofrimento, como disse no início da nossa fala, não é destruição. É para que possamos aprender. É para que seja apressado o processo de evolução do homem na Terra. E tenho certeza que a maioria de nós concorda que, no que pese o flagelo que vem causando o coronavírus, muita coisa evoluiu na humanidade. E digo na humanidade porque a gente sabe que esse flagelo envolveu todo o planeta Terra. Todos os países, ou a maioria dos países, está passando por isso. Então, hoje, a gente já vê muita coisa que há muito tempo a gente sabe que era necessário, mas que a gente não cuidou, que a gente não chamou atenção por causa da nossa vaidade, por causa do orgulho, por causa do querer tudo. Então, esses flagelos não são castigo. Na verdade, são incentivos para que a coisa continue, para que a coisa ande mais rápido. Se ficarmos à sombra do coqueiro tomando água de coco, o tempo não passa, você não evolui, você não aprende, você não ensina, você não contribui, você não colabora, você não ajuda. Você não passa de uma folha seca embaixo de um pé de coqueiro. É preciso que possamos, que tenhamos esta vontade de querer ajudar o próximo. Então, tem uma outra pergunta que diz o seguinte: tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Tem. Mudam, por vezes, as condições de uma região, mas, em muitos casos, o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Isso é muito importante. Poderíamos, talvez, buscar exemplos de outras regiões, até fora do país, que nós não conhecemos. Mas, ainda assim, eu vou contar uma pequena experiência. A estrada que liga São Francisco a Los Angeles é uma estrada belíssima, toda à beira do Oceano Pacífico, com paisagens lindas em cima das montanhas. E, em dado momento, essa estrada, ela se corroeu por baixo e estava ameaçando cair num trecho bastante longo, numa curva. Então, decidiu-se que essa estrada fosse
destruída para que pudesse dar continuidade por um ou outro lugar com a mesma paisagem que se vinha tendo desde São Francisco. E ao cavar uma serra para fazer um túnel, encontraram uma grande rocha. E esta rocha eles não conseguiram passar para o outro lado, mas descobriram cavernas, buracos, que mostravam que ali existiu um povo num século que eu ainda não estudei o suficiente para saber quanto. Mas estou falando isso porque eu passei por esse lugar e vi essa diferença. E fiquei pensando, se fosse lá na Bahia, a gente ia descobrir que não era por aí e ia enterrar o buraco. Né? Então, a evolução das coisas ocorre muitas vezes, se pensa, porque justo naquele lugar a estrada começou a cair. Mas para vir mais para perto de nós, para dar um exemplo mais conhecido de muita gente, e de nosso irmão Luiz Silva, nos anos 70 eu comecei a viajar muito para Juazeiro, para Petrolina, que era uma cidadezinha ainda começando, que ainda não tinha despertado para essa questão da irrigação. Quando os homens começaram a fazer isso, começou-se ao longo da margem do Rio São Francisco a acabar, a erradicar a caatinga e o cerrado. Porque isso não serve para nada. E para que serve essa madeira? Não serve para nada e tal, e foram arrancando. E arrancando para fazer plantação de frutas. O fato é que aquelas raízes daquelas árvores centenárias, fininhas, raquíticas, porque elas tinham folhas durante 2, 3 meses do ano. O resto tudo era seca, porque não chovia, mas elas tinham uma função importante. Elas seguravam toda a terra que corria para o leito do rio. E ao se erradicar essas plantas, o Rio São Francisco assoreou e corre risco, dizem os estudiosos, que corre risco de ter um fim muito trágico, porque então, o seu leito está cheio de terra. Mas diz na pergunta, diz que só as próximas gerações viriam o bem que essa modificação fez. E aí, Luiz é essa geração. Quem conheceu a região de Juazeiro e Petrolina nos anos 70, como eu conheci, ou seja, há 50 anos, não acredita que seja o mesmo lugar que é hoje. Um dos maiores exportadores de frutas do mundo. Petrolina e Juazeiro, visto do alto, quem vai de avião, visto do alto, parece um oásis no meio do deserto, mormente nos meses secos da região. Porque nos meses secos daquela região, a vegetação que não é irrigada é cor de cinza, é como se tivesse morrido. No entanto, no seu eixo, no centro, estão as grandes plantações de uvas e outras frutas que produz com tanta sabedoria. Né? Bom, então, meus amigos, essa lei de destruição, para mim, é um ensinamento de muita, muita, muita valia, porque mostra que nós temos todos os caminhos para sermos homens de bem. Deus não desiste de nenhum, nunca desistirá de nenhum de nós. Porque mandou Moisés, porque antes de Moisés mandou outros, porque mandou Jesus, porque Jesus prometeu que mandaria o Consolador prometido e mandou, é esse que nós estamos estudando.
E se você tem dúvidas sobre a coisa, é só você amarrar os nós. Observe que ele falou no Consolador Prometido, e esse Consolador nos traz as leis divinas ou naturais, que são exatamente 10 leis que seguidas nos levam para o mesmo lugar que nos levam os mandamentos de Moisés, que nos levam os ensinamentos de Jesus. É só seguir, como disse no começo, o homem só é infeliz quando dessas leis se afastam. Nós sabemos que precisamos adorar a Deus. Nós sabemos que precisamos da prece. Mas nós, às vezes, negligenciamos. Então, se seguirmos todos esses ensinamentos, certamente seremos, num prazo para nós encarnados ainda muito longo, mas seremos homens de bem. É para isso que nós estamos na Terra, para evoluirmos até podermos alcançar mundos mais puros, mais felizes, e aí pensarmos em ajudar mais afetivamente o próximo. Luiz, você chegou. Mas você pode prosseguir aí, mas uns 5 minutinhos, fique despreocupado. 25 minutos? Muito bem. Uns 5 minutos. Vamos lá, então. A pergunta 735 foi outra que eu tinha selecionado. Ela nos diz: que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. Meus amigos, esta pergunta eu separei para confessar a vocês que eu já cacei sem necessidade. E hoje eu me arrependo muito de ter feito isso. Tem uma história que eu li há algum tempo, eu não sei a origem, não sei se é verdadeira ou não, mas diz que a onça pintada, por exemplo, esses animais ferozes, eles marcam o território deles, que é respeitado pelos outros animais. E a onça pintada, ela só se permite entrar no cio se na área demarcada por ela houver animais da sua escala alimentícia, que sejam animais da alimentação dela, suficiente para ela amamentar os filhos. Então, os coelhos, por exemplo, está no cardápio da onça pintada. Mas se no território dela ela descobre que só tem um casal de coelhos, e coelho pare 10, 12 filhotes, ela passa uma semana com fome, esperando aquele casal dar filhos, para poder então ela dar cio, emprenhar, né, a palavra para animais, para ter filhotes, porque aí ela teria, na sua área delimitada, alimento suficiente para amamentar os seus filhotes. Mas o homem, quando sabe que o último veado está na mata tal, ele vai para levar o título de ter matado o último animal que tinha naquela coisa. O homem melhorou muito. Este homem que vos fala, que já caçou, pelo prazer de caçar, digo a vocês, meus amigos, eu hoje
faço tudo para ter os animais perto de mim, para ajudá-los. Aqui a minha janela é um viveiro de pássaros. Todos os dias. Vem cedo pedir a comida. E ainda gritam comigo. Tem um bem-te-vi aqui que diz, olha, acorda, rapaz. Eu te vi matando os outros lá não sei aonde. Aí eu venho e dou aqui a comidinha deles, porque nós tomamos o espaço deles. Pássaros já tiraram filhotes aqui dentro do nosso apartamento. Isso eu me arrependo muito e peço a Deus que não permita que eu faça isso novamente. Mas ia muito no raso da Caçarina, raso da Catarina, caçar umas aves, que elas eram migratórias, pelo prazer de matar de um tiro. Vamos ver quem derruba mais. Dava um tiro, derrubava 8, 10 aves daquela. A gente comia, mas não comia por necessidade. Eu me arrependo muito disso. E aí, Luiz, tem mais algum minuto? Pois bem, você esqueceu de dizer que os passarinhos que entram lá na sua casa comem as bananas de Sueli e não comem a sua. Porque passarinho gosta de banana da prata. E ela também. Ah, tá. E eu gosto Então agora de eu entendi banana por quê. d'água. Eu gosto de banana d'água. Os passarinhos entram, beliscam todas as bananas da prata, mas não beliscam a banana d'água. Mas também ela perturba os passarinhos, porque os passarinhos comem as bananas dela. Mas é Ô, isso. Vermont, eu recebi aqui uma pergunta pelo WhatsApp, porque a pessoa tem dificuldade de ficar mexendo no celular, e ela perguntava sobre, assim, ela falou assim, os políticos que roubam o dinheiro que deveria ir para a escola, para outras coisas, não mereceriam pena de morte? Então essa pergunta veio para você. Bom, eu acho que a leitura do Evangelho, tudo que você ouviu falar de Jesus, de Deus, nada leva à morte, a provocar a morte do próximo. Então, eu deduzo que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Esses políticos talvez merecessem, e merecem talvez, uma penalidade, sim, rígida. E acho que isso é o que falta no nosso país. Mas não vamos entrar no mérito. Mas existem muitas maneiras de punir pessoas que agem assim, sem necessariamente ser conduzido a uma pena de morte. Porque está provado que violência só gera violência. Então, eu acho que não seria o caso. Eu vi outro dia uma pessoa falando numa palestra sobre isso, ela, não me lembrar o que foi, ela disse o seguinte, que eu acho que foi Peixinho, falou lá no centro. Ele disse, se você pegar uma pessoa e condenar a pena de morte, tira dela a oportunidade de vivenciar na Terra experiências que irão fazer ela resgatar, né? Aí ela retorna para o plano espiritual, aí vai ter um trabalho imenso para trazer ele de volta. Então, que ele venha para cá, mas por outras razões. Pois o tema lei de destruição, lógico que não será esgotado aqui, né, porque a gente traz as leis morais como um chamamento, né? Para que as pessoas possam, a partir daí, começar, então, a estudar, porque não dá realmente para a gente esgotar. Vou registrar aqui, ó, Vanessa Amado, está mandando aqui um alô, dizendo gratidão. Tem uma outra pessoa, eu acho que é uma pessoa que é sua sobrinha, também falou alguma coisa. E tem uma pessoa de nome Sara, Sara Nagisa. Ela disse que tem 46, né? Nasceu em Petrolina e sabe bem do que você falou quando você estava falando do rio. Que o rio estava morrendo, né? Foram registros trazidos aqui. Outras pessoas aqui não fizeram pergunta, disseram que gostou do que você falou, que a palestra estava indo bem. Tivemos alguns probleminhas com
a internet que andou caindo aí, mas já está tudo bem, funcionando. E se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar agora, ou pode mandar depois para a Hermod no particular aí na internet, no Sueli, tá? Ele está no Instagram do Sueli. E agora, assim, se ninguém tem mais nenhuma pergunta para fazer, você pode fazer suas considerações finais. Você tem uns 5 minutos para isso e logo em seguida você faz a prece para que a gente possa encerrar. Nosso irmão Tom Zé ó, mandou aí, bem esclarecedor, seu Hermógenes. Certo? Valeu, Então Tom você Zé. tem aí uns 5 minutos sim, aqui, ó, Vanessa, no futuro deixaremos de ser carnívoros, com certeza. Essa, eu vou falar, viu, Borges, é uma tendência, né, do É mundo uma tendência. sobre essa questão da carne, né? É uma questão Sim, que a cada dia a gente percebe as crianças já estão nascendo dizendo não quero comer isso, não quero comer bicho. Então é natural. verdade. Tem É mais verdade. alguém aí, ó, Juliana Ramos. Acredito que estamos passando por esse período de destruição e agradece pela palestra, né? Foi dada. Então você tem aí uns 5 minutinhos para fazer suas considerações finais. Em seguida faremos a prece para encerrar. Fique à vontade. Ah, eu gostaria de dizer para vocês que estão aí nos acompanhando nessa live, que leiam, por favor, quando puderem, as leis morais todas, mas que leiam e reflitam sobre a lei de destruição. Essa lei nos traz tanto ensinamento, nos falam de coisas tão atuais. Eu não quis entrar muito na questão do coronavírus, porque esta questão divide pensamentos. Algumas pessoas pensam de uma maneira, outras pessoas pensam de outra. Eu estou plenamente de acordo com o que está aqui na lei de destruição, quando ela fala dos flagelos destruidores. Esse coronavírus é um flagelo destruidor. E como está no Alcorão, que eu nunca li, mas vi aqui pesquisando, que não cai a folha de uma árvore sem que Deus disso tenha conhecimento. Então, e com base nessa lei de destruição, é claro que o coronavírus veio para o planeta Terra, que Deus tem conhecimento e que Deus permitiu que ele viesse dentro daquilo tudo que nós falamos, para apressar os Hermógenes que estão embaixo do coqueiro tomando água de coco. Veio para apressar o homem a se entender, a buscar um caminho mais rápido, para que o homem possa refletir que ele não está só no planeta, para que o homem possa refletir que a vida não é o tempo todo aquilo que se imagina ser. Existem momentos em que precisamos do apoio do próximo, existem momentos em que precisamos apoiar o próximo. Esse coronavírus veio para nos mostrar que nós precisamos ajudar o nosso próximo. Não é? Então, eu não entrei nesse tema porque eu sabia que iria dar muitas perguntas e, enfim. Mas foi para mim muito proveitoso. Vou reler, vou anotar algumas coisas que vi para acrescentar na minha experiência de vida nesta encarnação. E trabalhar todo dia para não ter recaídas. Assim, Beleza, amigo? Dito isso, eu queria pedir a todos vocês que elevassem os seus pensamentos a Deus, que pensassem em Jesus, que pensassem em todos os espíritos de luz que travam uma luta
enorme para nos ajudar nesses momentos difíceis. Nós estamos, por todo o tempo, sendo protegidos por esses irmãos de luz, pelo nosso anjo guardião. Precisamos contribuir para que esse fardo não seja tão pesado. Precisamos ajudar. Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor. Esclarece as nossas mentes. Faça com que, Mestre querido, nós possamos enxergar o próximo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Livra-nos, Senhor, desta pandemia que maltrata todos indistintamente, mas que esta dor é sempre mais doída naqueles que pouco ou quase nada podem fazer. Te agradecemos, Jesus, pela oportunidade que tivemos de estudar esse tema. E te pedimos paz e proteção para o nosso planeta. Que Deus nos abençoe e nos conduza no caminho reto da paz e da luz. Que Deus seja louvado. E assim seja. Bem, amigos, vamos agora, em primeiro lugar, agradecer a Hermógenes pelo trabalho de hoje. Ele que é vice-presidente da Casa da Fraternidade, conosco, vem executando essa tarefa. Em breve você poderá estar aqui de novo conosco. E agora eu gostaria de informar a todos e fazer um convite para que estejam aqui na próxima segunda-feira, que nós vamos trabalhar a lei de sociedade, muito oportuna também para esse momento, né? Vivendo em sociedade. E a palestrante será a nossa companheira Núbia Gurgel. Ela será a nossa palestrante da nossa próxima segunda-feira. Sim, Hermógenes, então, mais uma vez, vamos agradecendo, encerrando por hoje. Agradecer a todas as pessoas que estiveram online conosco nessa tarefa de hoje. Pedir desculpa pela internet, que não foi nem culpa nossa, a internet caiu um pouco. Mas nós estamos encerrando com votos de paz para todas as consciências. E na segunda estaremos de volta. Até mais. Até mais. Boa tarde.